Abra sua Bíblia aí junto comigo, no livro de Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler os versículos 28 até o versículo 31, que diz o seguinte: Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. O tema de hoje, encontrando força em períodos difíceis. Nós podemos dizer que a experiência de viver períodos de dificuldade, períodos difíceis na vida, não é só para você que está aí me assistindo. Períodos difíceis, eu quero dizer para você que você não está sozinho nessa. Todo mundo vai passar. As dificuldades da vida, uma hora nós vamos encontrar. E é justamente aí onde eu gostaria de ir com você nesse dia, do que ou como que nós vamos reagir, ou como nós vamos agir diante de períodos difíceis na vida. Às vezes, você me assistindo aqui, você já está querendo de antemão receber estratégias, ou às vezes segredos para que você possa ter atitudes para passar por períodos difíceis. Olha, sinceramente eu vou até te passar, mas não existe segredo para isso. Por quê? Ninguém espera passar por dificuldades. Ninguém gostaria de passar pelo deserto da vida. É óbvio que todo mundo vai escolher passar por momentos de alegria, de bonança, de situações onde a colheita vai ser muito farta. Isso é algo óbvio. Então ninguém espera algo. Mas quando você observa exatamente, a palavra de Deus vai nos dar exemplos na Bíblia de pessoas que viveram períodos difíceis. Eu já quero pontuar um que a maioria conhece, até mesmo aqueles que às vezes nunca pegaram na Bíblia, mas já ouviram, que é do Jó. Jó passa por um período longo de dificuldade na vida, na qual ele perde tudo. Ele só não perde a própria vida e a sua esposa. Seus filhos morreram, riquezas, os bens materiais, tudo que Jó tinha foi por água abaixo. Só a única coisa que ele tinha era a vida dele, que ainda ficou doente, cheio de lepra, e assim a sua esposa. Imagina a cabeça de Jó. Imagina Jó sendo fiel, íntegro diante de Deus. É isso que a palavra diz, que Jó era íntegro. E aí quando você olha que Jó era íntegro, isso demonstra a questão da integridade, de agradar o coração de Deus. Jó era um homem que agradava o coração de Deus. Jó era um homem que andava nos caminhos de Deus. Jó era uma pessoa, era um homem que realmente vivia algo com Deus. E aí quando você observa a vida de Jó, no qual ele perde tudo que tinha, uma coisa que ele não perdeu: os olhos dele. Seja até mesmo os olhos, só pode dizer assim, algo do coração, mas com uma visão de vida. Jó não perdeu os seus olhos e a visão dele para Deus, para com Deus, para as promessas de Deus. E aí que é interessante. Depois disso, você vê Isaías, no qual foi cerrado ao meio. E aí eu chego para os 12 apóstolos, os discípulos que caminharam com Cristo. Suportaram muitas coisas: perseguição, calúnias, mentiras, perigos de morte, fome. Os apóstolos, os discípulos de Cristo, aqueles que andaram com Jesus, passaram por momentos de dificuldade. Nosso linguajar aqui, que perrengue que eles passaram. E é óbvio que nós poderíamos ficar aqui por muito, muito tempo falando de vários homens e mulheres que passaram períodos de dificuldade,
mas que nos inspiram muito dentro da palavra de Deus. E é exatamente aí aonde eu quero ir junto com você. Porque quando você observa o quanto que essas pessoas viveram tantas coisas, eu creio que hoje, sendo para nós inspiração, nós precisamos ter na mente Isaías 40. Porque quando você olha, você vê que, olha, Deus dará forças ao cansado e vigor aos fracos. Você está cansado? Você está fraco? O que realmente você tem passado? Às vezes você está no pior momento da sua vida. Às vezes você está entrando num período de dificuldade. Às vezes você está em um momento de muita tristeza. Às vezes na porta de uma depressão, de uma crise interna, de algo que aconteceu, que saiu das suas mãos e do seu controle. E você obviamente não tem controle nenhum com isso. E você está passando por isso. As circunstâncias exteriores têm ditado a regra da tua vida e você não consegue sair disso. Relacionamentos abusivos, seja da forma que você entende sobre isso, alguma coisa está acontecendo de errado. Você está passando por períodos difíceis. Quando você olha para Cristo, quando você olha para Jesus, você vê Ele passando por muita coisa. Mas aí quando nós observamos algo interessante, você vê que nós precisamos de uma coisa quando nós passamos por períodos difíceis: fé. Nós precisamos ter fé para passar por esses períodos. Quando você olha lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 3, diz o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. A fé, ela é o combustível para que você possa passar por períodos difíceis. E a questão principal sobre fé, você tem que acreditar que Deus não te abandonou. Deus está aí do teu lado, cobrindo você com uma alegria que às vezes você ainda não recebeu, de um ânimo que às vezes você ainda não sentiu, mas o Espírito Santo está com você em todo o tempo. Cada lágrima que você derramou, Deus estava junto com você. Você precisa crer nesta palavra, você precisa crer nisso, você tem que ter fé suficiente de saber que em períodos difíceis, Deus vai estar do teu lado. E não a pergunta: nossa, mas eu estou passando por esse momento de maior dificuldade da minha vida, será que Deus não me ama? Não! Sabe por que nós passamos por períodos difíceis? Estamos num mundo caído. Isso nós não podemos fugir. Então as situações difíceis na vida, elas vão vir. Não sou um profeta do caos, não estou declarando isso sobre a sua vida, mas eu estou te preparando por momentos de dificuldade. Sabe por quê? Porque é nesses momentos aonde nós vamos observar em nós mesmos aonde a nossa fé se baseia. São nesses momentos, as provações testam a extensão da nossa obediência, revelando em que nossa fé se baseia. Sabe um exemplo prático disso bíblico? Abraão com o seu filho Isaque. Abraão espera 25 anos para ter a sua promessa nos braços, o seu filho. Deus pede para Abraão sacrificá-lo, é isso mesmo. Abraão obedece, e Abraão vai até o monte, vai até o lugar de sacrifício, de holocausto, e vai sacrificar o seu filho por obediência a Deus. Galera, veja bem, você acha que Deus queria realmente a morte de Isaque? Obviamente que não. O que Deus realmente queria ali era a obediência de Abraão. A obediência, quando nós estamos passando por períodos difíceis, é a obediência na palavra, é viver na palavra, é você ler a palavra diariamente. O maior combustível que você tem, o maior alimento que você tem, não é palavras de efeito, não é só uma palavra de ânimo, que olha, que bom que você possa ouvir isso, mas não é a palavra de Deus. É muito bom você ouvir uma pregação como essa, mas ainda assim, a palavra está em um next level.
level, está em outro nível. É um nível acima. Quando você passa por períodos difíceis, a palavra de Deus, a Bíblia, cada folha ali daquele livro, quando você folheia e vai lendo e deixa a Bíblia ler você, deixa a Bíblia mudar você, deixa a Bíblia transformar você, deixa a Bíblia inspirar você. Às vezes você não entende, às vezes sempre fala, aqueles que estão começando uma caminhada cristã, vai para o Novo Testamento. Aí às vezes quando a gente fala no Novo Testamento, a pessoa já quer ir para Apocalipse, aí já vê aquela coisa, fala, meu Deus, aí vem tantas dúvidas e quer saber as questões escatológicas. Não, por que não começar pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ser inspirado por Jesus, e ali você encontra períodos difíceis que Jesus viveu. Mas veja bem, da mesma forma que um discípulo de Cristo está passando por um período difícil, paralelo a isso, aonde vai se encaixar, ele está firme nas promessas, ele está firme na palavra de Deus, ele está firme na fé. Eu sei o Deus o qual eu tenho crido. Você crê mesmo no Deus que você crê? Ou você moldou um Deus para você da forma que você achou interessante, pegou um versículo aqui, outro acolá, e aí você colou um ao outro e formou um Deus com um D minúsculo? Não. Você não pode ver assim. Você serve a um Deus e este Deus te ama o suficiente, aquele que criou céus e terra, aquele que formou você no ventre da tua mãe. Você acha mesmo que Deus criou você para você só viver períodos difíceis? Só viver na crise? Só viver triste? Só viver depressivo? É isso mesmo? Você acha que Deus quer essa vida que você está vivendo? Obviamente que não. Vou repetir. Obviamente que não. Deus te ama. E Ele como pai, e um pai perfeito, quer o melhor para os teus filhos. E você é filho e filha. Quando você vê lá em Hebreus 11, 32, 40, diz o seguinte, aqui é maravilhoso. Hebreus 11, 32, 40, olha isso. Quanto mais preciso dizer? Levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé, olha a fé ali, olha a fé. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Vou repetir isso aqui. Agora para você. Sua fraqueza está sendo transformada neste momento em força em nome de Jesus. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido, outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma nova vida, para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido. Pois Deus tinha algo melhor, ao next level, preparado para nós. De modo que, sem nós, eles não chegassem à perfeição. Presta atenção. Homens e mulheres na história da humanidade, e especificamente na história bíblica, passaram por períodos difíceis. Por isso que eu disse no início desta ministração, se você estiver passando por um período difícil, você não está sozinho. Mas eu quero ir um pouco mais longe agora com você e mais profundo. Veja bem, esses homens que Hebreus está dizendo, que aí ele fala de alguns, Gideão, Baraque, Jefité, Samuel, Davi e os profetas, Sansão também, e os profetas, veja bem, esses homens e também as mulheres estavam com os olhos fixos na promessa de Deus.
A promessa eterna, de uma vida eterna, de uma vida com Cristo para sempre, aonde ele sabe que a vida terrena, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Aqui nós somos finitos. Esta vida na terra, ela vai acabar. Você precisa fazer jus àquilo que Jesus fez na cruz por você nesta terra e desfrutar daquilo que Deus for te dar. Ok, faça isso mesmo. Só que, da mesma forma que os seus pés estarão firmes nesta terra, o teu coração precisa estar ligado no dia do tribunal de Cristo. Períodos difíceis, eles começam, mas eles terminam. Vou repetir isso para você. Períodos difíceis, eles começam, mas eles terminam. E ainda assim, quando termina um período difícil, você vai começar a saber lidar com as dificuldades. Você vai saber lidar com as crises. Mas veja bem, você não pode fazer com que as circunstâncias exteriores venham mudar aquilo que você é em Deus, e você é filho de Deus, você é filha de Deus, e as promessas de Deus para a sua vida são maiores do que os períodos difíceis que você está passando. Por isso que a questão não é apenas enxergar uma luz no fim do túnel, mas é você enxergar a luz de Jesus sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que da mesma forma que no primeiro dia da crucificação de Cristo houve açoites, houve humilhação, mas ao terceiro dia houve milagre, houve vida de novo. Então, mesmo que comece com algo de dificuldade, mas eu quero dizer para você que a última palavra sobre a sua vida, sobre esse período difícil, não é da mídia, não são das pessoas que estão ao teu lado, que às vezes você tem de monte para muito mais te derrubar, muito mais para te desanimar do que te dar ânimo. Por isso que você precisa escolher bem com quem você está andando. E além disso, eu quero dizer para você que a última palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida como filhos de Deus é do Senhor Jesus. O Espírito Santo ministrou tanta coisa no seu coração já este ano. E às vezes justamente por isso, você muito mais gavetou essas palavras que o Espírito Santo te disse, e parece que tem um outdoor assim diante de você, que é aquilo que o mundo diz para você. Você às vezes está muito mais acreditando naquilo que o mundo está te dizendo, porque você está cego para isso, do que as palavras que o Espírito Santo está dizendo para você. Você não precisa de um anjo vindo até você aí na tua casa, que vem em nome de Jesus, que você possa ter essa experiência sobrenatural. Mas a Bíblia já está dizendo, deixa eu já liberar uma palavra profética para do teu ano para 2021. Sabe qual é a palavra profética para você? Leia a sua Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você consegue passar por tempos difíceis. Quando você ora, você fica firmado na rocha, porque o Espírito Santo fala com você, você entra no lugar secreto desanimado, triste, depressivo, querendo chutar o pau da barraca, não querendo saber de ninguém, querendo brigar com todo mundo. Você sai do lugar secreto completamente diferente. Ainda assim vai ter tempos difíceis? Podem ter, mas o que for vir pode vir do jeito que quiser, porque eu estou no secreto, eu estou ligado com a palavra, eu estou na videira, e é isso que você precisa entender. Deixa eu dizer algo para você, se hoje, agora, você se posicionar para ter uma nova vida com Cristo, tempos difíceis na sua vida podem ser acabados agora, cancelados agora, justamente porque você se entregou por completo ao Senhor Jesus Cristo. Mas você precisa fazer isso publicamente também, porque Jesus fez isso por você, e você pode fazer isso também, que seja agora no chat: eu quero me entregar ao Senhor Jesus Cristo. Escreve isso aí, renova a sua aliança com Cristo. Às vezes você está passando por tempo difícil, justamente porque você está vivendo uma vida torta, mas lembre-se de Jó. Lembre-se dele, porque Jó era íntegro diante de Deus, ainda assim passou por momentos de dificuldade, mas Jó estava firme, e isso que é muito interessante. Para terminar, desistir não é uma opção, caminhar com Deus é a melhor decisão. Vou repetir, em períodos difíceis, desistir não é uma opção, caminhar com Deus é a melhor decisão. Caminhar com Deus, manifestar seu reino em períodos difíceis, te faz ir na contramão do mundo. Te faz ir na contramão do fluxo no qual todo mundo está indo. Por quê? Quando você passa por momentos de dificuldade, qual que é a reação do mundo?
xingar, desistir, fazer algo impensável, brigar com alguém, sair de casa, se divorciar, brigar com o pai, xingar a mãe, enfim, fazer algo que na verdade não vai adiantar de nada. Mas quando você caminha com Deus e manifesta o seu reino, coisa que você está fazendo em nome de Jesus, você vai na contramão. Agora eu vou dar a prática para você. No pior momento da dificuldade, você está adorando. Quando as coisas não estão boas, você continua orando. Quando as situações estão difíceis com as pessoas, você continua amando e sendo paciente com elas. As situações estão difíceis interiormente e você está aqui. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei da palavra de Deus. Jesus me ama e eu vou continuar com os meus olhos fixos nele. E caminhando com Deus, manifestando o reino dele, você está na contramão. E por isso, você é sal e luz. Você sabia que nos períodos de maior dificuldade na sua vida é onde Deus mais vai te abençoar? Saber que é nesses momentos onde o seu coração está muito mais contrito, ele está muito mais maleável para que a palavra de Deus venha entrar dentro dele, aonde você chora mais, você se quebranta mais, e aí quando você ouve um louvor, você ouve uma palavra como essa, você ouve e canta o louvor aqui junto com o time, e aí você adora o Senhor de uma forma que você não adorava quando tudo estava de boa. Comece a perceber isso. Veja, Deus está te preparando através desta palavra e tantas outras que você ouviu em todo final de semana e aquilo que você compartilha junto com a sua célula, te preparando para algo maravilhoso. E eu quero deixar aqui e finalizar o futuro que Deus tem para você, conforme nós compartilhamos sábado passado. Eu quero reiterar isso aqui. É grande, é maravilhoso, é de milagres, de portas abertas que você nunca imaginou. Feche seus olhos. O Espírito Santo vai fluir agora aí aonde você está. Com esta canção será a nossa oração. O Espírito Santo quer trazer de novo um vigor. O Espírito Santo quer trazer algo novo para você. Veja bem, Deus nunca perde uma batalha. Se você está diante de uma batalha, Deus está do teu lado. Deus vai te direcionar o que falar. Deus vai te direcionar como se comportar, as tuas atitudes, as tuas tomadas de decisões. Você é sim uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aquilo que o inimigo quis colocar aí no seu ouvido, que você não vale nada, que você é isso mesmo, que você está nessa vida de pecado e é isso aí que vai ser até quando você morrer, que você não tem mais jeito, que a situação dentro da tua casa não tem mais jeito. Mentira, 1000 vezes mentira. Eu quero declarar sobre a sua família, eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero declarar algo: você é campeão. Tudo aquilo que você coloca às suas mãos flui vida de Deus. Tudo aquilo que você fala é alegria, é ânimo, é paz, é o fruto do Espírito fluindo dentro de você. Eu quero dizer algo para você: não importa como você clicou neste link hoje, até mesmo de uma vida suja de pecado, Deus restaura isso, a comunhão contigo. Deus quer restaurar o relacionamento com você. Mas veja, abra o seu coração como se você estivesse aqui comigo, porque parece que aqui a gente vai, por causa do ambiente, parece que é diferente, não é? Mas faça aí onde você está, na sua sala, no seu quarto, no quintal. Você está aí na calçada, você está me ouvindo no carro, está dirigindo, vai me ouvindo e ora de olho aberto. Deixa Deus falar com você. Você está caminhando, você está aí fazendo uma caminhada, está me ouvindo agora, ore. Deixa Deus falar com você.